As dorsais, pessoal, são as partes mais difíceis da gente conseguir treinar. Treinar membro inferior é pesado, mas de técnica de treino você pode ter certeza que dorsal é muito exagerado. Então vamos trocar uma ideia sobre como a gente melhorar nas remadas esse recrutamento, tá? Para você conseguir sentir as costas lá. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Lembra que vai ter o lançamento do meu curso de treinamento no dia 9 de agosto. Mais informações, né? Entra lá no grupo do Telegram, aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Ó, pessoal, a remada, o que o pessoal costuma fazer como erro primário, tá? Fazer a remada com a puxada muito na direção do peitoral. Isso vai fazer você trabalhar muito os seus deltoides posteriores e menos as suas dorsais realmente. Então, um primeiro ponto para as remadas funcionarem melhor é fazer uma puxada um pouco mais baixa, tá? Mais aqui na direção do umbigo. Isso vai ajudar a já recrutar mais. Ok, esse é o primeiro ponto. Isso serve para qualquer tipo de remada, tá? Um outro ponto, que esse sim é muito importante, é você fazer uma ativação. Como é que você faz essa ativação? Então, por exemplo, eu preciso primeiro jogar os ombros para trás e depois os ombros vão trazer os cotovelos. É um pouco diferente de eu simplesmente fazer uma puxada como o pessoal costuma fazer. Ó, como o pessoal costuma fazer? Presta atenção que o meu ombro está parado, o pessoal começa a mexer o cotovelo e depois o ombro. Não. Primeiro você joga o ombro e depois o cotovelo. Percebe a diferença? Ó. Primeiro o ombro para trás e depois o cotovelo acompanhando. Primeiro o ombro para trás, depois o cotovelo acompanhando. Como é que eu faço esse movimento? Eu vou fazer esse movimento tentando aproximar. Então, estou com os meus dois ombros aqui, certo? Parte de trás. Primeiro eu tento juntar eles e depois eu puxo. Tenta imaginar isso agora. Estou aqui com a remada, ó. Vou tentar juntar os meus ombros atrás. Tá vendo que eu já puxei eles para trás, ó? O movimento, lógico que tudo vai sendo puxado. Aqui está sendo puxado. Só que eu não estou puxando com o meu cotovelo. Eu estou puxando com o meu ombro para trás, como se eu estivesse estufando o peito, ó. Então eu estufei o peito, tentei juntar os ombros e aí eu puxo. Primeiro eu jogo e depois eu remo. Você fazendo dessa maneira, a ativação motora vai ser muito melhor. Porque a gente tem que fazer um movimento que está vindo das escápulas antes. Imagina que eu não tivesse os braços. Não tenho meus braços aqui. Eu faria a remada da mesma maneira. Se eu tivesse um gancho aqui, eu não preciso da minha mão. Entende? Eu não preciso do meu bíceps para fazer remada. Portanto, você tem que imaginar que isso daqui, ó, até lá no aparelho é uma coisa só. Como se fosse assim, ó, do braço para frente está tudo ligado, até lá no peso. Então o que eu vou puxar para trás? O meu ombro, ó. Puxei o ombro e aí venho e esmago, certo? Esse esmagar também é bem importante. Arnold gostava de fazer a remada fazendo uma puxada junto com a coluna, tá? Eu posso fazer isso ou não? Eu já fiz um vídeo sobre isso, é uma técnica avançada de treinamento, uma adaptação biomecânica, lembra de procurar no Twin Mais Tema. Você pode fazer isso, tá? Só que isso aumenta o grau de dificuldade do exercício. Se você precisa trabalhar a tua lombar, você fazer essa puxada aqui, você está fazendo também, né, mexendo com o seu tronco. Isso é válido, mas não é obrigatório. Se você não tem muita maturidade de treino, por exemplo, um aluno meu iniciante, nunca vou pedir para ele jogar a coluna. Um aluno meu super avançado, que tem que melhorar a lombar, tudo bem ele fazer isso. Então, a princípio, o movimento ele é estático. Fico estático aqui, estufo meu peito, jogo o meu ombro para trás e esmago as costas. Jogo o meu ombro para trás e esmago as costas. Vamos fazer agora na barra livre. Agora eu estou aqui na barra, né? Aqui, pessoal, segue mais ou menos o mesmo princípio, tá? Só que você tem que entrar na postura correta. E a postura correta, pensa que tem que ser uma tábua de passar roupa em cima. Para você, quanto mais horizontal você ficar, mais você consegue isolar as dorsais dos trapézios. Isso para mim é muito importante, porque eu quero recrutar cada vez menos os meus trapézios, porque eles são desenvolvidos. Então, se eu vou fazer uma remada e eu faço essa remada aqui assim, eu trabalho bastante o meu trapézio. Se eu consigo inclinar um pouco mais, eu trabalho bem menos. Então, a posição importante para cá, vamos lá. Você vai flexionar os teus joelhos, como se fosse dar uma leve agachada, tá? Você vai estufar o seu peito e empinar a sua bunda. E aí você vai perceber que você já deixou a coluna reta. E aí você só acerta o ângulo. Então, de novo,
flexiono os meus joelhos um pouco, certo? Empino os meus glúteos para os mais polidos, estufo o meu peito e aí eu venho entrando na posição. Ó, fiquei na posição certinha. Vou fazer a puxada da barra na direção do meu umbigo, independente da pegada ser supinada, pronada ou neutra. Fazendo a mesma coisa que a gente conversou lá. Puxa primeiro o ombro e depois você traz. Você fazendo isso, você vai perceber que vai trabalhar menos antebraço e menos bíceps. Tem muita gente que sente muito bíceps. Se você está sentindo demais ele e nada as dorsais, vamos aprimorar essa técnica. Lembrando que toda técnica, ela precisa ser feita, certo? Porque agora você tem o conceito, mas você não tem a prática. Então é igual chegar aqui e falar assim, ó, um soco você tem que jogar a força do teu tronco. Você vai falar, beleza, isso é a técnica. Agora a prática, nós vamos socar e vamos errar, não tem problema. Então você não vai conseguir acertar a remada de primeira, pode esquecer. Isso pode levar meses e até mesmo anos, décadas, cada vez você está melhorando mais. Vamos falar agora aqui dos halteres. A dos halteres, pessoal, você precisa fazer a mesma coisa que a gente ensinou lá. Então, você vai entrar nessa posição aqui, esse você pode apoiar aqui, é um pouco mais tranquilo e tal. Quando você for puxar, lembra de puxar primeiro o ombro e depois o cotovelo. E não o cotovelo e depois o ombro. Então, ó, puxei o ombro, ativei. Puxo e esmago. Puxo e esmago. Leandro, mas parece um movimento meio deficiente, porque a remada não é assim. Então, quando é um aluno muito iniciante, ou dependendo do cenário, eu posso trabalhar com a remada desse jeito. Não tem exatamente um problema. Porque às vezes tem professor assistindo e fala, poxa, mas eu aprendi na faculdade que a remada é isso aqui. Não está errado, tá, gente? Só que quando você vai trabalhar com uma pessoa que tem uma especificidade maior, você sacrifica às vezes um pouco desse movimento para colocar mais recrutamento na dorsal do que no bíceps. Então vamos lá. Uma remada assim, não está errado. Tá? Não está errado. Mas se eu quero focar muito mais a minha dorsal e isolar o resto, eu posso pensar em esmagar um pouco mais ela. Ó, eu sinto esmagar mesmo, contrair. Estou sentindo essa região. Tenta sentir isso. Faz sem peso primeiro. Faz um movimento na tua casa. Ó, estou sentindo contrair. Parecendo uma pose de fisiculturismo. E depois você vai adicionando carga. Vale mais a pena reduzir o peso, aprender a técnica, para depois você ir subindo a carga. Vou fazer o seguinte agora, pessoal, vou deixar uma indicação de vídeo aqui sobre os straps, que o pessoal pergunta bastante, né? Se vale a pena usar nos treinamentos de dorsais ou não. Então dá uma conferida nesse vídeo e vai lá, entra no grupo de estudos do Telegram, que vai ter o lançamento do meu curso de treino, como montar um treino, no dia 9 de agosto.